Povo de Deus, Isaías capítulo 51 e 52. Continuamos aqui naqueles textos, aqueles capítulos que falam da futura restauração do povo de Israel. Restauração, vamos dizer assim, parcial naquela época, mas sempre tem aí dentro do contexto a restauração total no milênio escatológico, né? Sempre tem que ter essa visão, o entendimento do duplo sentido da profecia, né? Então aqui no título, na minha Bíblia Plenitude, no capítulo 51, tá palavra de conforto para Sião, ok? Então temos uma nota de rodapé aqui, desse capítulo 51, do versículo 1 até o versículo 8, que a Bíblia Plenitude fala assim, ó: olhai para a rocha. O Senhor desafia Israel a retornar em pensamento à sua origem, como a descendência de Abraão, escolhido para levar bênção a todas as nações, através de Israel, como testemunho de Deus. O mundo receberá salvação e justiça, de acordo com o versículo 6, né? Ah, aí faz uma menção aqui para ver uma nota lá no versículo ah, 40. É mais versículo 40 aqui. Não, tá falando menção aqui a outro texto. Mas, assim, 40, versículo 1. E, historicamente, isso foi profetizado para o remanescente pós-exílio sob a liderança de Zorobabel. Tá vendo? Em sua aplicação mais ampla, essas verdades aplicam-se ao cristão, o descendente de Abraão em Cristo. Então você vê aí o duplo sentido. Então qual é o ponto-chave aqui que eu quero destacar? Olhai para a sua raiz, né? O texto mostrou que você tem que mostrar de onde você veio, né? Teu passado. E essa é uma palavra que se encaixa ainda hoje, tá? Talvez é uma palavra que Deus esteja falando com alguém nesse momento, seja no canal, seja no grupo devocional. Ah, pessoas que precisam olhar para elas mesmas e lembrar que ela tem uma raiz, ela tem uma história, você tem uma história, você tem uma raiz, você tem um nome, né? Será que essa realidade que você vive hoje está em conexão com a tua raiz, com o teu histórico? É isso? Será que aquilo que você pretende fazer está em conexão com a tua raiz, com o teu histórico? E caso a resposta seja negativa, o apelo é o mesmo. É o apelo para restauração, para volta a um ponto perdido. Ok? Versículo 3: o Senhor tem piedade de Sião. Essa é a palavra. Ele bate, mas ele ama. No relacionamento tem as duas coisas: o bater, a correção, e visando o amor. Já falamos em outros capítulos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, quando o diabo faz o mal, vamos dizer assim, é mal mesmo, porque o final é matar, destruir. Quando Deus faz o mal, na verdade não é mal. Dentro da nossa visão é mal, mas na verdade é bom, porque o objetivo final é restauração. O que vai definir o que é mal, o que é bom, não é o início, mas o objetivo. Aí que vai definir o que é mal, o que é bom. Porque nós olhamos o mal e o bom pelo início, pelo fato, mas o ser mal ou ser bom tem que ser visto pelo que se pretende alcançar. Entendeu? É aquele exemplo que eu sempre dou da injeção, do pai que dá a injeção, que dá bezetacil no filho. Entendeu? Então, ali é uma dor para o filho, mas se ele entender o objetivo futuro, aquilo não é um mal, aquilo ali é um bem. É isso? E nós temos muito essa dificuldade. Nós olhamos muito para a bezetacil. Né? Nós focamos na bezetacil, esquecemos que aquela bezetacil tem um objetivo. E aquela criança, ela não conseguia entender o objetivo da bezetacil. Ela só conseguia entender dor. E assim somos nós. Muitas vezes nós não conseguimos entender. Porque a nossa limitação, nós só conseguimos interpretar a dor. Mas nós somos limitados, como crianças espirituais, de saber o que aquilo vai resultar no futuro. Ok? Versículo 10: não és tu aquele que secou o mar,
as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passasse os gemidos. Aqui meu destaque é essa expressão, aquele que fez o caminho no fundo do mar. Porque no decorrer aqui está falando um relato de um acontecimento, não é isso? Porque no relato das histórias tem muitas explicações sobre a questão da travessia do mar, não é isso? Ah, que foi algo natural, que um vento que bateu lá e tá. Isso aqui abriu no fundo do mar. Né? Os relatos bíblicos é de algo milagroso e não algo simplesmente científico, natural. É isso? Essa é o que vem na minha mente ao ler isso aqui. Versículo 12: Eu sou aquele que vos consolo. Ele bate, mas tem consolo. Né? O bater é justamente para alcançar o consolo. Buscar esse consolo. Lembra da minha outra comparação que eu sempre faço? A criança apanha dos pais. Já vi isso com a minha filha, acontecer isso com a minha filha. Já vi isso acontecer com os filhos dos outros. É muito interessante. A criança apanha dos pais, depois de apanhar, vai chorando pro colo do pai. E sobe e pede colo. Acabou de apanhar e está pedindo colo. Isso é muito comum. Essa cena é interessante. É isso que nós devemos fazer. Apanha, não concorda, reclama com ele, pergunte por que, pai, mas o que você deixou acontecer isso? Chora com ele, não vai blasfemar, mas chora, reclama e vai pro colo. Ele é o teu consolo. Versículo 13: Quem és tu que te esquece do Senhor? Você observa que o esquecer do Senhor é tipo uma agressão, não é isso? Então é um desaforo isso aí é algo inaceitável. Quem és tu que te esquece do Senhor? Essa aqui é a ideia. Versículo 13. Versículo 14: O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura. O seu pão não lhe faltará. Então é promessa. Você não vai ficar aí. Né? Lembrei daquela canção, né? Não morrerei. Né? Não morrerei. Né? Antes das promessas se cumprir, né? A música do Marquinhos Gomes. Então, promessa vai ser restaurado. Né? Aí vem a primeira leva com Zorobabel, não é isso? A segunda leva com Esdras e a terceira leva Neemias. Ok? Ah, 14. O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. Né? O 16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Viu? Ponho as minhas palavras na tua boca. Essa é sempre a nossa oração como pregador, como pastor. Essa é a oração do dirigente. Essa é a oração de todo servo do Senhor, né? Que as palavras, né, sejam palavras que venham do Senhor por meio de nós. Eu ando alcançando que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor, e só vai ser de louvor se tiver essa inspiração, se de fato for um fluir de Deus sobre nós. Essa é a nossa busca, esse é o nosso desejo. Precisamos buscar, nos esforçarmos nesse sentido. 17. Desperta, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de ator, da, atordoamento, e o esgotaste. Então, você que apanhou o Senhor, desperta agora que Ele vai restaurar, ok? Você, você provou o cálice ruim do Senhor, agora chegou a hora de ter o cálice bom. Porque na Bíblia nós temos o cálice da ira e o cálice da bênção. Então eles provaram o cálice da ira, agora vem o cálice da bênção. Okay? 21. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, 22. O seu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo na mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Ok? Olha, ó, o que vai acontecer com esse cálice? Poloei nas mãos dos que te atormentaram. Então,
A tempestade agora vai no sentido contrário. Eles foram usados como correção, agora o vento vai para o lado deles. Eles foram usados como cálice da ira, e agora esse cálice da ira vai ser jogado sobre eles, que chegou o tempo de eles pagarem também o preço. E aí vem o capítulo 52, né, que continua nessa mesma pegada de restauração, de promessa, versículo 1. Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste de tuas roupagem formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo, né? Não vai ter mais essa mistura do povo de Deus com o povo fora, né? Deus quer um povo exclusivo, é isso? Que é um povo dele, nada de mistura como aconteceu em toda a história do povo de Deus no Velho Testamento, e infelizmente isso tem se repetido nos dias de hoje. Porque assim diz o Senhor, versículo 3: por nada foste vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Tá vendo? Interessante que aqui ele fala sobre sem dinheiro ser resgatado, né? Mas Deus age da maneira que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Lá na Síria ele fala que deu algumas nações para a Síria, né? Porque ele quis, porque tinha algum propósito nisso. Versículo 5: o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Né? Você vê que Deus aí, ele sabe que o nome dele é blasfemado. E mesmo sendo o nome dele blasfemado, ele não vai deixar, como já falo em outros capítulos, de prosseguir nos seus projetos. Ele não vai mudar o plano dele porque A ou B. O nome do Senhor, deixa, Deus cuida. Há muitos cristãos que ficam preocupados em cuidar da imagem de Deus. Há muitos cristãos que ficam preocupados em proteger Deus. Vai pregar o evangelho naturalmente. Deixa ele blasfemar, é o tempo dos gentios. Né? Há o tempo profético deles. Quando acabar esse tempo, já era. Dentro da profecia de Deus estava programado que o nome dele seria blasfemado. Estava programado que o Cristo passaria por aquilo. Então, está tudo dentro do filme. Está tudo acontecendo, sempre aconteceu e sempre acontecerá dentro do planejado. Versículo 6. Por isso meu povo saberá o meu nome. Está vendo? Naquele dia saberá que eu sou e quem fala. Eis-me aqui. 7. Quão formosos são os pés sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a palavra que diz: Sião, o teu Deus reina. Então, felizes são aqueles que anunciarem essa verdade, esse retorno, essa salvação, esse livramento do Senhor. Então, anuncie! Deus, enfim, vai trazer a restauração ao seu povo. Anuncie. Felizes são os pés, são as pessoas, são os pés de quem vai correr para anunciar esse negócio aí. Né? E o apóstolo Paulo vai fazer uso desse texto lá no Novo Testamento. Lá em Romanos, capítulo 10, 15. Efésios, capítulo 6, versículo 15, também faz a menção a essa questão dos pés que anunciam o Evangelho. Tá vendo? O pessoal do Novo Testamento, ele lê o Velho Testamento e faz as mesmas explicações praticamente que nós fazemos. Hoje o que nós fazemos, ler o texto bíblico e fazer aplicação, é o que os apóstolos fizeram lendo o Velho Testamento. E nós hoje lemos o Velho Testamento e lemos o Novo Testamento e fazemos as aplicações que eles faziam lá do Velho Testamento. Ok? 9. Rompei em júbilo, exultai. Por quê? Porque Deus vai trazer o livramento. Deus remiu o seu povo. 10. O Senhor desnuda o seu santo braço. Ou seja, é tipo arregaçar as mangas, né? Tá na hora de agir. Vai usar a espada. Agora a espada da morte. Morte para alguns, vida para outros. É isso que ele está dizendo aqui. Chegou a hora do Senhor desembainhar a sua espada e aí dos que estiverem na posição de inimigo. Ok? 11. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisa imunda, vós que levais o utensílio do Senhor. Então, vão sair fora e não toqueis coisas imundas. Existiam os rituais, né, do Velho Testamento, e aí falou, vamos restaurar esse ritual de purificação. Observe que muitas pessoas
pega um texto desse e já faz a aplicação direta, hoje totalmente fora de contexto. Então nós podemos se interpretar, mas tem que ter muito cuidado, né? Eu vi histórias aí, por exemplo, de uma pessoa morando em casa, adolescente, aí se converte, o filho vai lá e comprar um negócio, não, a Bíblia fala não tocar em coisa imunda. O filho pega, isso é complicado, não é isso? O Jesus falou que aquele que contamina o homem, né, é o que sai dentro dele, né? Não que entra nele, né? Você, ao tocar em alguma coisa, que não, isso não é só pelo toque, isso é coisa de judeu. Esse negócio de tocar e ficar imundo é coisa do passado do judaísmo, não agora na graça. Você não fica imundo porque tocar em alguma coisa no sentido assim, por exemplo, você trabalha em mudança, numa empresa de mudança, aí vai fazer, por exemplo, uma mudança de alguma coisa que é contrário ao reino de Deus, aí você vai ficar imundo por causa disso? Não. E se a pessoa não tiver a sabedoria de entender o contexto, ela vai interpretar tudo errado. Ela vai ser mandada embora, mas não vai querer tocar em coisa que ela acha que é imunda. E é imundo mesmo, mas só que o contexto é outro. Isso é coisa do judeu, não de coisa de cristão, de tocar em alguma coisa e ficar imunda. Agora, se você faz o seu toque, se a pessoa faz o toque, e esse toque tem um contexto ali, a pessoa entende de alguma imoralidade, e ela faz, aí ela não vai se tornar imunda, ela já é imunda, ela só está só expressando aquilo que ela já é por dentro. Percebeu? Ah, versículo 12: não saireis apressadamente. Quando for liberto de aí, vai sair correndo, não, porque lá no Egito foi correndo. Ó. Bora, bora, prepara tudo, é pão sem fermento, papá. Aqui não, aqui é tranquilo, vai na boa, vai em paz, porque o rei Ciro vai deixar e ainda vai ajudar vocês. Ainda vai ajudar vocês, ainda vai providenciar ajuda. Então vai ser tudo na paz, na tranquilidade, porque o Senhor que fez isso. Ok? E o Senhor vai adiante deles, né? Para resguardar, diz o versículo 12. Quando eu vi esse texto que fala que o Senhor vai por resguardar, a primeira leva o Zorobabel levou, a segunda leva foi Esdras, na terceira leva foi Neemias. Neemias estava meio preocupado de pedir ajuda ao rei para segurança, ele estava com medo. É interessante isso aqui, né? Mesmo tendo a palavra lá, o Neemias, um grande líder, mas não deixe de ter seus temores. Se você ler o Neemias, você vai ver que ele estava preocupado em ir até lá em Jerusalém, e por causa dos salteadores, ele vai falar isso com o rei. Né? Mas se o Senhor mandou, é isso. É ele que vai guardar. Mas são seres humanos. Ser humano, ser humano. Ser humano é isso. Não é? E para encerrar, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que os de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Né? O sofrimento vicário do servo do Senhor. É uma palavra profética. Vamos pegar o 13 aqui, 13 e 14 para encerrar. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outros qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Aí, mais uma vez, naquela palavra profética, que nós falamos, nota de rodapé aqui da Bíblia Plenitude. O seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a do outro qualquer. O sofrimento e a deformação física do servo seria sem paralelo. A coroa de espinho procede a coroa da glória. Tá vendo? Interessante, né? A coroa de espinho procede a coroa vem antes. Né? Tem pessoas que querem Canaã, mas não querem o deserto. Né? Tem pessoas que querem a coroa da glória, mas não querem a coroa da dor aqui da terra. Isso é interessante, essa palavra aqui. Né? Causará admiração, a nota de rodapé aqui, ó. O sacrifício expiatório do servo purificará muitos gentios e fará com que reis fiquem pasmo diante do resultado do seu sofrimento. Então, a parte principal que eu quero destacar é justamente aquela ideia cultural, né? De um Cristo europeu, de um Cristo bonitão, olhos azuis, cabelão, barbudo, aquele Cristo ali, né? Se fosse realmente um homem que viesse para casar, ele teria qualquer mulher em sua mão, né? Aquele Cristo pintado ali, bonitão, é totalmente contrário ao que a palavra de Deus fala sobre esse Cristo.
que ele não teria parecer nem formosura. Aí você não veio para isso. Ele veio para outros objetivos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e apoiar o nosso trabalho. Aqui, Pastor Renê, pense em todas estas coisas e que Deus os abençoe.